A entrevista com o senador Marcelo Castro, ele que é do MDB do Piauí, já foi ministro da Saúde e hoje preside a Comissão de Educação da Câmara do Senado Federal, que é a Comissão de Educação e Cultura e Esporte do Senado Federal. Senador, um prazer receber o senhor aqui. Muito bem-vindo ao Frente a Frente 2022. O prazer é meu, Denise, estar com você aqui, com Zé Maria e aos telespectadores aí do Rede Vida. Zé Maria, mais um ano que promete ser aí tumultuado e de tédio não morreremos, né? De jeito nenhum. Olha, a política tem uma fase muito importante agora, esse é um ano eleitoral, né? Todos serão chamados para definir aí a sua posição. Aqui em Brasília, na semana que vem, começa os trabalhos do Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal já definiu também que só volta em fevereiro, isso em virtude do aumento do número de casos de Covid. A conversa hoje aqui será muito boa. O senador Marcelo Castro é experiente na política, é muito influente aqui em Brasília, além de ser presidente da Comissão de Educação e Esporte, né? Educação, Esporte e Cultura. E Cultura. Ele tem uma articulação muito boa e nós vamos aprender muito hoje nessa conversa por aqui. Senador, o Congresso Nacional está de volta, mas é um momento difícil, né, para votações e para o funcionamento do Congresso Nacional. Ano eleitoral é sempre assim, muita dificuldade de aprovar reformas, leis, né? Sem dúvida, porque no ano eleitoral os anos se acirram, né? Então aqueles que tinham uma posição, digamos assim, de certa neutralidade, termina tendo que assumir posições, ou a favor ou contra o governo. Isso termina repercutindo nas votações. Além disso, né, os deputados todos estarão, né, ou grande maioria, disputando a reeleição. Então, eles têm que ir para as suas bases para fazer campanha, e a campanha praticamente já começou. Todo mundo está visitando, né, as suas cidades, onde são votados. E os senadores, 1/3 dos senadores vão renovar os seus mandatos. E aqueles como eu, né, que está no meio do mandato, normalmente são dirigentes partidários, como eu sou lá no Piauí, tem interesse direto no sucesso do Estado. Então você vai estar se dedicando a organizar chapas, a organizar as convenções, quer dizer, participando do processo eleitoral. Então você vai ter que se dividir entre a atividade do Congresso e... Lá no Piauí, como é que é a disputa? Lá no Piauí, tudo indica que será uma disputa plebiscitária. O governador atual, que é do PT, tem um candidato, que é o secretário de Fazenda, né, um jovem muito inteligente, muito preparado, que inclusive é o presidente do Concefaz, né, do Conselho do Secretário de Fazenda, e o candidato adversário, que provavelmente que é o candidato do Ciro Nogueira, que é o grande líder de oposição do Estado hoje, que será um ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, foi um prefeito bem avaliado, foi candidato a governador em 2010, ou sua ex-esposa, a Iracema. Então está a dúvida ainda de qual será o candidato. Mais ou menos existe um acordo que se um for o candidato, o outro será o vice. Parece ultimamente que está tendendo mais para o Silvio Mendes ser o candidato do Ciro Nogueira do Piauí. Então vai ser uma disputa. Eu antevejo que não haverá uma terceira via, pelo menos assim, com reais chances, né, de concorrer ao segundo turno, e será uma eleição plebiscitária definida já no primeiro turno, muito provavelmente. E o senhor vai apoiar quem? Eu vou apoiar o candidato do PT, o Rafael Fonteles. Nós temos uma parceria lá no Piauí desde 2002, o MDB com o PT. Nós só divergimos em 2014, quando eu fui pré-candidato ao governo do Estado contra o Wellington Dias, candidato a governador, mas depois teve uma reviravolta e o vice-governador, que também era do MDB, resolveu, quando assumiu o governo, resolveu candidatar-se. Nacionalmente, senador, qual é a posição do MDB? Você acha que o MDB vai fazer uma boa bancada? Acho que sim. Nós
a gente vem se reunindo. É histórico do MDB, né? Pois é. Já desde o fundamento. O MDB sempre trabalhou nessa faixa aí de mais de 60 deputados, né? Mas em 2018 foi o pior ano para o MDB. De uma maneira, quer dizer, difícil de se compreender, porque nós tínhamos o presidente da República. Então, e que foi bem. Quando o MDB teve o presidente da República, foi quando o MDB teve o pior desempenho, quer dizer, não foi uma boa experiência para o partido. Agora... Mas a gente vem, Denise, se você me permite, claro, a gente vem discutindo e fazendo reuniões, né? Os líderes do MDB, eu sou tesoureiro nacional do partido, e a gente vem avaliando e estamos muito otimistas de que o MDB é um dos partidos que mais vai crescer nessa eleição. A gente calcula que nós poderemos novamente voltar a essa faixa aí de 60, 70 deputados federais. Agora, deixa eu ver se eu entendi. O senhor vai apoiar no seu estado um candidato do PT ao governo do Piauí. E tem... O MDB deve ter candidato a presidente da República, tem lá a senadora Simone Tebet, que inclusive tem o presidente do partido, Baleia Rossi, como coordenador da pré-campanha. Como é que vai ficar isso do ponto de vista político? Como é que vai ser? O senhor vai apoiar um petista, mas o seu partido tem uma candidata que ela já está conversando com o Sérgio Moro, com o João Dória, está mais ali para aquela linha de uma terceira via, né? Não é nem Bolsonaro, nem Lula. E como é que fica isso? Como é que o senhor vai trabalhar essa campanha no Estado, uma vez que não tem candidato a governador lá para fazer uma dobradinha com Simone Tebet, porque certamente o candidato do PT vai fazer dobradinha com o ex-presidente Lula? Sem dúvida. Lá no Piauí, Denise, tudo indica que, muito provavelmente, o MDB dará o vice da chapa do PT. Então, será uma aliança PT-MDB. E nós lá no Piauí somos tranquilos. Quer dizer, nós temos a candidata que é a Simone Tebet e nós estamos fechados lá no Piauí, praticamente em todo o Brasil, com a candidatura dela. Então, nós estamos fazendo todo o esforço para que a Simone cresça nas pesquisas. Ela é uma pessoa excepcional, vocês conhecem a capacidade, né, o histórico dela, é uma pessoa de muita presença no Senado, sempre com boas posturas, defendendo boas causas, e ela é a grande novidade dessa eleição. É mulher e vem com uma proposta nova, então nós estamos muito, digamos assim, confiantes de que ela crescerá nas pesquisas. Aí, sem nenhuma dúvida, nós do MDB vamos apoiar a nossa candidata Simone Tebet. Mas o PT fato de ter um vice no PT não atrapalha? O PT vai apoiar apoio? O candidato dele e outros membros de partidos coligados. Naturalmente, a tendência de cada partido apoiar o seu candidato a nível nacional, embora localmente você faça uma composição. E sobre essa novidade de federações, isso vai mudar completamente o jeito de fazer política, né, de eleger deputados? Bom, Zé Maria, a federação, eu fui um dos defensores. Não vou dizer que eu fui um dos idealizadores, mas eu fui sempre um dos propagandistas, dos defensores da federação. Por quê? Porque eu sempre fui radicalmente contra coligações proporcionais. Porque a coligação proporcional é, na verdade, a negação da existência do partido. O partido, teoricamente, deveria ser programado. Elege parlamentares que vêm brigar aqui. Que ideológico, que tem um compromisso doutrinário, ideológico e tudo mais. Ora, se você coloca numa cesta só, numa coligação só, 5, 10 partidos, como é? Você está votando a favor do quê? Está votando contra o quê? Então, coligação é uma negação da existência dos partidos. Mas sempre lutei para a gente pôr fim a isso daí. Só que seria uma coisa muito drástica. Então, você põe fim numa prática que sempre existiu no Brasil, e agora em diante não tem mais coligação proporcional. Então, nós idealizamos, eu ajudei, as federações partidárias, que é um meio caminho entre a não coligação e a coligação proporcional. E eu antevejo ainda que essa federação, digamos assim, seria um test drive para a criação de um futuro partido. Então,
os partidos fazem a federação, se federam por 4 anos, a nível nacional. Isso vale para os 27 estados do país, vale para os 5.570 municípios. Então, em cada município só pode ter um candidato da federação. Então, se 2 ou 3 partidos se federam aqui a nível nacional, pronto, eles estão federados no Brasil inteiro, em todos os estados, em todos os municípios. E até para a próxima eleição, para a durante eleição os 4 de anos. 2024, a eleição municipal. de prefeito municipal também. Agora já tem gente falando em mudar isso no meio do caminho, senador. Já ouvi muita gente dizendo assim, olha, a gente se federa agora, aí começa ali o Congresso em 2023, a gente muda tudo para poder liberar todo mundo de cumprir esta federação na eleição municipal. Mas já tem gente pensando assim, aí nos seus colegas aí de parlamento. Não. Por isso é que eu acho que a federação, na prática, ela teoricamente é muito bem construída, mas na prática só dá certo se for um partido grande ou um partido médio com um partido pequeno, que o pequeno vai nas costas do grande, sobretudo para enfrentar a cláusula de desempenho, né, que está crescendo, né, de eleição a eleição. Porque se você bota 2 partidos médios ou 2 partidos grandes, o choque é muito grande. Então chega numa cidade, suponhamos, partido A se federou com o partido B, se federou com o partido C. Às vezes numa cidade tem um pretenso candidato a prefeito do partido A, outro pretenso candidato a prefeito do partido B, outro pretenso candidato a prefeito do partido C. Como é que faz? É o que está travando. Só pode ter um candidato, porque a federação funciona como se fosse um partido só. Exatamente. É então, o que está travando, né, a discussão ali entre PSB e PT. Pronto. Por exemplo, agora, o Beto Albuquerque, que é um expoente do PSB, histórico, né, foi candidato a governador e tudo, vice-governador da Marina, ele está radicalmente contra a federação. Eles, como é que nós vamos, né, administrar essa federação em 5.570 municípios do Brasil? É muito difícil mesmo. Porque só pode ter um candidato. Eu acho muito difícil. Se o PT, como estão falando, se federar com o PCdoB, com o PSB, com o Rede, com o Partido Verde, então você fica com 4 partidos federados. Significa que esses 4 partidos só poderão ter em todos os estados do Brasil um candidato a governador, e uma liderança, um candidato a senador. E nos 5.570 municípios do país, um candidato a prefeito. E uma liderança na Câmara, Senado, muito complicado. Agora, senador, qual é a sua previsão, qual é a projeção para o ano que vem no Congresso Nacional? Tem gente falando aí em 7 partidos, né, com representação. Será que vai acontecer esse resumo? Eu não acho que a redução seja tão drástica, não. Nós temos hoje 26 partidos, né, representados no Congresso Nacional. Vão diminuir muitos, que essa foi a intenção quando nós proibimos as coligações e nós estabelecemos a cláusula de desempenho, foi exatamente vendo essa possibilidade de diminuir os partidos representados no Congresso Nacional. Qual é a tese que eu sempre defendi, Denise? Partido político deveria ser criado livremente. Então, quer fundar um partido, faz um estatuto, vai no cartório, registra. Agora, para o partido ter existência parlamentar, é preciso que ele tenha um desempenho. Por exemplo, na Alemanha, são 5%. O partido que não tiver nacionalmente 5%, não é, dos votos nacionais, ele não participa do parlamento. Então, aqui nós começamos com 1,5%, já estamos em 2%, vamos aumentando gradativamente. Então, é um percentual muito, muito menor. Mas é muito importante que isso exista, porque a gente precisa diminuir a quantidade de partidos. Quando eu fui relator da reforma política em 2015, eu fiz um estudo sobre todos os parlamentos do mundo. O que é que eu encontrei? Na totalidade dos parlamentos do mundo inteiro, 2, 3, 4 partidos no máximo detêm 80%, 90% dos votos do parlamento. Então, 3 ou 4 partidos decidem a vida do país. Olha no Brasil como é. Nós temos uma hiperfragmentação partidária, que o partido mais forte do Brasil não tem 10% do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Aí fica difícil negociar, né, senhor? Fica difícil de administrar, fica muito fragmentado. Tu imagina, então, um presidente da República, um coordenador, um ministro da Casa Civil, um secretário de governo, que vai negociar com as lideranças, ter que falar
com os líderes 26. de 26 partidos. E o que é pior, como no Brasil o deputado federal se elege em campanha independente, eles também não seguem a orientação 100% do líder, não. Não, o ministro acertou, foi com o líder, não falou comigo, não. O meu voto, eu me elegi independentemente, porque aqui nós não temos as listas partidárias, está entendendo? Então, o parlamentar também se sente autônomo nisso daí. Então, o nosso sistema eleitoral é disfuncional e gera instabilidade e dificuldade, não vou usar o termo ingovernabilidade, não, mas dificuldade de governar. Você pode fazer uma retrospectiva que todos os presidentes tiveram dificuldade nessa área. Pois é, a conversa aqui é de política, né? Estamos no Frente a Frente com o senador Marcelo Castro, ele é do MDB do Piauí, ex-ministro, foi deputado, senador da República, né? E que tem uma vasta experiência em política. A conversa aqui vai ser muito boa. Senador, o grande assunto é a Covid-19, né? Essa pandemia. Aqui no Frente a Frente, em janeiro de 2020, o então ministro da Saúde falou pela primeira vez desse vírus em janeiro, no início de janeiro, né? E nem quem acreditava, e quando começou a pandemia, as pessoas achavam que seria muito rápido, né? E a coisa está esticando, senador. Nós estamos agora com um novo repique, Brasília já com 100% das UTIs ocupadas. Como é que o senhor vê esse quadro? O senhor acha que isso vai se alongar? Olha, a expectativa, eu tenho acompanhado, é de que agora em 2022 as coisas voltem à normalidade, né? Nós estamos vivendo um pico maior de todos os tempos. O número de casos do mundo triplicou. O número de casos no Brasil nunca tivemos nem próximo disso daí. E, digamos assim, o ponto positivo é de que aqueles países que tiveram um índice de vacinação mais elevados têm um número de internações, um número de pessoas em UTI, um número de pessoas entubadas e um número de mortes muito menor do que o que tinha antes. Então, se nós pegarmos assim uma média de 2021, nós vamos encontrar que no mundo tinha aproximadamente 1 milhão de casos por dia e que morriam no mundo inteiro aproximadamente 15 mil pessoas. Hoje, nós temos mais de 3 milhões de casos por dia, olha o quanto aumentou. E se mais de 3 milhões de casos, se 1 milhão morriam 15, mais de 3 milhões iriam morrer 50 mil pessoas. Estão morrendo no mundo atualmente em torno de 9 mil pessoas. Então você vê que qual é o diferencial? É a vacinação. Então aquelas pessoas que tomaram as 2 doses da vacina, que tomaram o reforço, embora elas não estejam livres de se contaminarem, a doença cursa sem maior gravidade. Por exemplo, a cidade de Botucatu foi escolhida como uma cidade para servir de modelo, de exemplo da vacina da AstraZeneca, que é fabricada pela Fiocruz, nossa do Ministério da Saúde. Uma cidade de 150 mil habitantes, e aí os dados de hoje, quer dizer, não tem nenhuma pessoa em UTI na semana passada, não tinha nenhuma pessoa entubada, tinha só 4 pessoas internadas em enfermaria e em 60 dias só 2 pessoas morreram. Por quê? Porque como foi uma cidade usada para servir de exemplo, de modelo, eles vacinaram toda a população, menos as crianças, porque naquela época não tinha autorização ainda para crianças. Então, isso corresponde mais ou menos a 80% da população. Tomaram a primeira dose, porque vacina todo mundo uma vez só. Tomaram a segunda dose, todo mundo uma vez só. Tomaram a terceira dose, todo mundo uma vez só. Comparando com o que era. As enfermarias lotadas, UTI lotada, muita gente entubado, morriam 33 pessoas por dia. E hoje... Senador, mas por que tem gente que é contra a vacina, que é anti-vacina, que faz campanha contra a vacina? Zé Maria, eu como médico não sou sanitarista, eu sou psiquiatra, né?
Mas é evidente que a pessoa que faz... Mas o senhor já foi ministro da Saúde, o senhor conhece, o senhor sabe como funciona o Enfrentei Ministério da Saúde. o Zika vírus, vocês se recordam, e nós fizemos um combate muito sistemático. Montamos aqui em Brasília um centro de comando e controle, fizemos reunião com todos os governadores do Estado, com os representantes dos prefeitos, e havia uma ação coordenada, governo federal, governos estaduais, governos municipais. E fomos exitosos. Na época, a presidente da Organização Mundial de Saúde, a Margaret Chan, esteve aqui, foi ao Rio de Janeiro, foi a Recife, né, ver os casos lá de microcefalia, e ela deu várias declarações que por que não tem vacina contra o Zika e dengue? É complicado. Já se tentou várias vezes, a Sinovac tentou, né, a vacina para dengue, mas até hoje está engateando. E na época se fazia muita propaganda, inclusive nós contribuímos muito com o Butantan. Naquela época eu me lembro que nós destinamos ao Butantan 200 milhões de reais para desenvolver vacina contra a dengue e contra a Zika. E já faz quantos anos, né? E até agora nós não temos. E por que a nossa vacina também contra a Covid está demorando tanto, hein, senadora? A Fiocruz prometeu para fevereiro e não vem mais, né, em fevereiro. Deixa eu responder aqui a questão da vacina. Que as pessoas são contra. A gente não sabe ao certo não, mas um caso que sempre é relatado é que nos Estados Unidos teve um pesquisador, um cientista, que afirmou numa pesquisa que ele havia feito que vacina contra sarampo causava autismo. Aí você imagina uma mãe que tem seu filhinho, que leva normalmente para vacinar, para se livrar das doenças, e aí vem um cientista, entre aspas, né, mas de qualquer forma é um professor, um cientista. É a origem do grupo antivacina. Essa é a origem do... Sempre é relatado como origem. Então isso criou nos Estados Unidos, que foi espalhado para a Europa, um contingente imenso de pessoas que questionam as vacinas. Há uns 5 anos aproximadamente, eu li um artigo demonstrando uma pesquisa que tinha sido feita na França. Olha que a França sempre foi o farol do mundo, né? Do iluminismo e tudo mais, né? Que 30% da população francesa não acreditava em vacina. Não acredita em vacina. Digo, gente, eu não acredito que isso possa acontecer. Felizmente acontece. O Brasil, não. O Brasil, a vacina nunca foi questionada. Nós temos o melhor plano, o maior programa de imunização do mundo está no Brasil. Foi criado por lei ainda em 1973. Todos os anos tem campanha de vacinação, todo mundo fizemos campanha vitoriosas, como da polio e tantas outras, do sarampo e tudo mais. As mães vão normalmente vacinar suas crianças. Outro dia eu estava dando uma entrevista na televisão e mostrando, quando eu era médico, a gente que fazia a anamnese, o histórico de uma pessoa, a gente tinha umas perguntas clássicas que fazia. Você nasceu de parto normal? Você andou e falou nas épocas normais? Outra pergunta que vinha em seguida. Você teve as viroses próprias da infância? Porque no meu tempo não tinha vacina. Então todas as crianças da minha idade pegavam milhares, tudo quanto era virose. E tinha até aquele negócio que era para pegar, para poder passar. Teve nenhuma virose. As minhas netas, nunca teve nenhuma virose. Por quê? Porque tem vacina, toma vacina. Então, vacina no Brasil nunca foi questionada. Todo mundo leva as crianças para vacinar. Eu tenho 20 anos que eu tomo vacina da gripe. No primeiro dia, minha secretária fica acompanhando. Que daí a vacina já chegou. Mas há relatos, senador, de Aí agora, de com esse questionamento que está havendo aqui no Brasil, eu temo que isso vai contaminar também. Eu já vi, inclusive, médicos, amigos meus, pessoas conceituadas, pediatras, que têm todo um histórico. Não, mas a vacina e tal, eu mesmo, meu neto, não vou dar. Eu fiquei horrorizado, mas isso está se difundindo. Então, infelizmente, no que nós não deveríamos imitar o mundo, eu acho que agora nós vamos começar a imitar. Mas as pessoas que estão sendo internadas aqui em Brasília, a manchete do Correio Brasiliense ontem, por exemplo, foi que pessoas não vacinadas lotam as UTIs
no DF. Isso está acontecendo em outros estados também. Né? Todo lugar. Por que o senhor acha que isso... 80% foi a estatística que eu vi. Isso pode levar as pessoas agora à vacinação? Ela disse a coisa que eu achei mais exata. As UTIs hoje estão cheias de pessoas não vacinadas e de arrependidos. Por não ter tomado a vacina. Pelo amor de Deus, se a pessoa pode se vacinar, e mesmo que a pessoa venha a pegar, né, é brando. Eu vi uma estatística nos Estados Unidos mostrando que 97% das pessoas que estavam internadas nos Estados Unidos naquele dia por Covid eram pessoas não vacinadas. E 99,5% das mortes eram de pessoas não vacinadas. Eu acabei de dar o exemplo aqui de Botucatu. Bom, se a pessoa, diante de uma estatística dessa, lá, né? questionar a vacina, o que é que eu digo? O que é a obrigação de um ser racional, que nós somos seres racionais, distinto dos outros animais? Qual é a nossa obrigação? De agir pela lógica. Se eu olho uma estatística dessa, 97% dos que estão internados hoje são não vacinados, 99,5% dos que morrem são não vacinados, 80% dos internados são não vacinados. Botucatu, morriam 33 pessoas por dia, agora morrem 2 em 2 meses. Qual foi o fator diferente que houve? A vacinação. Um ser racional só tem 2 caminhos. Ou ele nega a pesquisa, ou ele acredita na vacina. Mas muita gente diz assim, olha, tá vendo, mas morreram 2 pessoas, então é sinal que a vacina não é tão boa assim. Tem gente que faz esse raciocínio, né? A gente já ouviu isso, a gente vê isso na internet. Pois é, mas você imagina o que é que morria? Meu Deus do 33 céu. Por dia, multiplica 33 por 60 dias. Quanto é que dá isso daí? Vai dar 2.000 pessoas. Quer dizer, morriam 2.000 pessoas e agora estão morrendo 2. A diferença é astronômica. Agora, senador... Então é evidente que é uma virose, está entendendo? Que sempre vai ter algum risco. Agora, o risco para quem está vacinado, infinitas vezes menor. O governo está ofertando vacina, né? O presidente Jair Bolsonaro investiu agora 2 bilhões só na vacinação de crianças. Quer dizer, é o que está salvando, são as vacinas. Né? Por que há esse debate dizendo que ele é negacionista, de que não aceita vacina e se ele oferta vacina? Pois é, porque ele tem assumido essa posição. Inclusive, ele vai para a televisão dizer que a filha dele não vai vacinar. Então, ele está dando um exemplo e está dando um recado para as pessoas. Mas ele oferta vacina, ele é contra a obrigatoriedade, né? Mas ele oferta vacinas. Oferta, não, o PNI está funcionando plenamente. Então, eu me lembro que uma vez que o ministro anterior, o Pazuello, foi ao Senado, eu fiz a observação toda para ele, né, da questão da vacinação, e aí até falei sobre um governador que estava querendo comprar vacinas. Eu digo, governador, não precisa comprar vacina, o Estado não precisa. Nós temos o PNI. O Brasil nunca teve esse problema, sempre teve vacinas à vontade no Brasil inteiro e continua do mesmo jeito. A obrigação é do governo federal, é o costume do governo. E custa caro isso. Né? Custa caro e vem sendo feito todos os tempos e está sendo feito nesse governo. E é o que está salvando. Se você comparar os números de morte, de casos dos Estados Unidos, o número de casos do Brasil, o número de mortes dos Estados Unidos, o número de mortes no Brasil, você vai ver que proporcionalmente o número de mortes no Brasil é muito menor do que nos Estados Unidos. Por quê? Porque nós temos mais gente vacinada. Nós não temos esse movimento anti-vacina. O meu temor é que comece agora a ter isso daí. Agora, é ruim. senador, o presidente, ao mesmo tempo que ele compra as vacinas, ele vem com esse discurso, como Zé Maria lembrou bem, de dizer que não vai vacinar, que a filha não vai tomar vacina, não sei o quê. Mas como é que isso numa campanha eleitoral, qual que o senhor acha que vai ser o reflexo? Vai pesar mais o fato dele ter disponibilizado vacina para todas aquelas pessoas que desejassem tomar o imunizante, ou vai pesar esse discurso, essa simbologia do presidente que não se vacinou e nem vai vacinar a sua filha? O que pesa mais para o eleitor na sua avaliação? Olha, eu não sou bom em comunicação, não. Mas eu acho que essa postura do presidente repercute muito negativamente da imagem dele, né?
Quer dizer, a mãe que tem seu filho... Outro dia estava dando uma entrevista na televisão lá no Piauí e as pessoas questionando isso daí. Eu digo, gente, isso é uma página virada, nós não temos que estar questionando isso. O brasileiro é acostumado a vacinar todo o tempo, nunca perguntou de onde vem a vacina. Todo mundo vacina normalmente. Mas essa é uma doença nova também, outra coisa, senador? Que deixa esses todo mundo meio negacionistas seguro. que estão dizendo, não, mas todas as vacinas são novas, que vêm, né? Aí, esse negacionismo. Gente, pelo amor de Deus, manda um negacionista desse aí criar a galinha sem vacinar as galinhas. Manda ele criar porco sem vacinar porco. Manda ele criar vaca, como eu crio, sem vacinar. Minhas vacas tomam 10 vacinas por ano. Mas todas são vacinas conhecidas, né, senador? Há uma diferença. É impossível você hoje... Porque essa doença é nova e as vacinas são novas. Em civilidade, se você... Todos os animais, cachorro, a pessoa que tem um cachorro em casa, tem a tabela de vacinação. A vacina é de 1700, a primeira vacina, né? Foi descoberta, exatamente, tem o nome de vacina, que a origem é a vaca. Da vaca. Foi a varíola, né? Exato. Uma varíola bovina que dava menor intensidade em humanos. E aí começou a imunizar. Um médico fez a experiência de inocular a pústula da vaca numa é um criança. Prejuízo, Zé Maria. Esse questionamento, isso vai trazer um desgaste tão grande, porque na história da humanidade nada foi mais importante para a melhoria da qualidade de vida, da saúde das pessoas, do que a vacina, o antibiótico e água tratada. Não tem, você pode procurar que não tem. Esses são os 3 grandes fatores que fez com que na década de 50 nós tivéssemos uma idade média de 45 anos e hoje nós temos de 77. Nós dobramos o nosso tempo de vida médio. O antibiótico eu acho uma das maiores invenções da humanidade. Vacina e água tratada. Isso é que faz a gente viver mais. Entendeu? Como é que a pessoa pode questionar hoje antibiótico, pode questionar a vacina? Não tem cabimento isso. Qual é o médico hoje que vai perguntar, vai fazer como eu fazia na anamnese, vai fazer uma história com o paciente, você teve as viroses próprias da infância? Isso nem cabe mais, ninguém teve. Só pergunta se tomou vacina, né? Claro. Nossa, aqui é o seu cartão de vacinação. Senador, como é que vai ficar essa questão do Enem agora, uma vez que teve aí a demissão, o pedido de demissão de um dos diretores do INEP? Olha, esse é um problema que vem se arrastando há algum tempo, né? Os diretores vinham em conflito com o comando, né, do Ministério da Educação. E aí, o ano passado, eles fizeram a demissão em massa. Então, você imagina, um funcionário de carreira. Qual é o funcionário de carreira que não quer ocupar um cargo comissionado? Primeiro, porque ganha mais. Segundo, porque ele dá status. Tem uma luta aqui de faca para conseguir um cargo desse esplanado. Quando todos pedem demissão, se exoneram dos cargos. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa que está muito desgastado, né? Então, na época, até conversei com o ministro Milton Ribeiro, ele deu as razões dele, né? Tem a justificativa dele lá, ele acha que as pessoas não estão seguindo as normas, mas isso é uma coisa que não há nenhuma dúvida de que isso aí trará prejuízo para o comando, para a educação. Porque mesmo, né, que evidentemente que todos eles vão ser substituídos, é natural, se espera que aqueles que estivessem em comando são exatamente os mais experientes, os que têm mais tempo, né, no INEP. Então, isso aí é um ponto negativo que precisa ter um pouco mais de compreensão, né, do Ministério, para ver que é um assunto que não pode ser resolvido só digamos assim, na bruta, não. Tem que ter uma certa habilidade e isso faz parte do gestor. Quer dizer, o gestor tem sua concepção, é evidente, mas também tem que ter uma habilidade gerencial. Isso até nas relações familiares, nas relações pessoais e na administração pública também não é diferente. Então, precisa um pouco dessa habilidade para poder gerenciar um órgão importante como o INEP, né?
para a educação do país, é evidente que isso aí é um desgaste muito Mas o grande. senhor sabe exatamente o que está acontecendo ali? Não, tem versões, né? É que o pessoal, os que se exoneraram, se sentiu assediados. O ministro acha que eles queriam fazer as coisas por conta própria, não queriam seguir as determinações Era dinheiro, né? do Ministério. Bom, Era a gratificação. Tem versões, né? Ou era uma tentativa ali de pauta ideológica, né? Como as pessoas... Os exonerados se queixam disso, né? O comando do Ministério, o ministro, se queixa de outras coisas, que eles queriam agir de maneira autônoma, não queriam... prejuízos ali para o Enem, para o funcionamento do INEP? Por enquanto não. Assim, eu acho que o Enem foi feito tranquilamente, não teve maiores problemas, mas é evidente que um fato desse tão extraordinário, sem dúvida nenhuma, estou supondo, não estou afirmando. Para o futuro. Evidentemente que eu acho que isso aí vai trazer alguma perda. Senador, e a gente também teve redução no valor do orçamento, cortes no orçamento da educação. Como é que vai ficar? Já tem tanto de reitor aí reclamando que não vai ter dinheiro para fechar o ano, para até voltarem às aulas presenciais nas universidades. Tivemos aquela disputa ali entre o Ministério e as universidades, os reitores, por causa das aulas presenciais. Como é que vai ficar isso esse ano? Denise, o orçamento do ano passado, o presidente deu um corte total. Então, todas as emendas de bancada RP2 foram cortadas, todas as emendas de comissão RP8 foram cortadas. Isso é uma coisa que nunca aconteceu na história do Brasil. Então, um fato super extraordinário. Então, eu fui um crítico disso daí. Por quê? O orçamento é feito a 4 mãos, o poder executivo e o poder legislativo. Então, o orçamento vem do Ministério da Economia, vai para o legislativo e os parlamentares emendam o orçamento. Emendam como? Com as emendas individuais, com as emendas de bancada, com as emendas de comissão. E agora de relator. E agora de relator, que sempre existiu, mas agora ganhou proeminência. Antes era para corrigir, né? Só um detalhezinho aqui e ali. O presidente vai e corta todas as emendas de bancada que poderia cortar RP2 e todas as emendas de comissão. No final de tudo, o orçamento foi feito pelo Ministério da Economia e pelo relator geral. Os 512, tirando o relator, não, os 513 deputados, não tem um risco deles, porque tudo que eles fizeram foi anulado. E os 81 senadores, tirando o relator, que era um senador, então os 80 senadores, tudo que os 80 senadores fizeram foi anulado também. Isso não está certo, não pode ser certo. Como é que um orçamento só tem o que foi escrito pelo Paulo Guedes e o que foi escrito pelo relator geral? Todas as bancadas dos estados foram desconsideradas, todas as comissões foram desconsideradas, todos os deputados, os senadores foram desconsiderados. Isso é uma... Mas as emendas parlamentares continuam. Eu estou dizendo do ano anterior. Ah, entendi. Do de 2021. Tudo que era RP, porque 2021 o que é impositivo, ou 2020? 2021. O que é impositivo? O que é impositivo, evidentemente, que o presidente são as emendas não pôde vetar. Individuais. Mas as emendas de RP2, né, que são autorizativas de bancada, as RP8, que são de comissão, tudo isso foi vetado. Este ano, como é que foi feito? Não foi 100%. Vetou-se umas coisas e não vetaram outras. Aí nós fomos fazer um levantamento. Então, vetou Embrapa, vetou hospitais universitários, vetou educação, vetou meio ambiente. Quer dizer, quando você vai, que você julga as áreas mais importantes, foram as que mais foram vetadas. INSS. Agora, por que vetou-se essas áreas e deixaram-se ali as emendas de relator, por exemplo? Pronto. Eu fui o relator dessa bendita RP9, né, do projeto de resolução, que eu lutei para botar um limite. Enfrentei muita resistência, mas bati o pé, não sai aqui sem um limite. Consegui botar um limite elevado, de 16,5 bilhões. Mas não é muito? É muito. Mas parece que eu estava adivinhando.
Porque o ano passado foram 30 bilhões. O ano atrasado foram 30 bilhões. Significa dizer, se eu permitir que botasse o máximo de 16,5 e foi botado o máximo de 16,5, se eu não tivesse botado limite, tinha botado menos 30. O céu é o limite. O céu era o limite. E foi sempre que eu argumentei. Não pode o poder de quem quer que seja, por mais iluminado que seja, ilimitado. Está entendendo? Então ficou nesse valor aqui. O que é que eu digo? As emendas de relator são emendas que sempre existiram e que agora ganharam uma grande proeminência, mas elas têm uma fragilidade. Elas são discricionárias. Lá tem 16,5 bilhões de reais. Vão para onde? Ninguém sabe. Então eu sempre trabalhei que nós deveríamos fortalecer as emendas de bancada e as emendas de comissão. Por quê? Porque aí se sabe para onde vai cada dinheiro, todo mundo sabe. Por isso até que recebeu essa alcunha, que não, na verdade não é orçamento secreto, mas recebeu esse apelido porque não se sabe ali, só o relator que sabe e o ministro lá da área. E outra coisa, as emendas de bancada... Mas quem comanda não é o relator, né? É o presidente, né? O relator só assina. Só assina. Mas é ele que diz para onde vai. Na prática, né? Então, como é que são feitas as emendas de bancada? O presidente que eu digo da Câmara. Arthur Lira, que diz não é o presidente Bolsonaro. Põe dinheiro para fulano, para ciclano, como é que são feitas as emendas de bancada? A bancada do Estado, do Piauí, são 10 deputados federais e 3 senadores. Então, os 13 se reúnem e nós vamos discutir quais seriam as ações mais importantes para o Estado. E até tem aquela conversa com o governador, com os secretários de Estado. O prefeito da capital, o prefeito das cidades importantes. Existe um movimento para derrubar os vetos do presidente? Existe. E está forte? Não sei ainda, porque eu não estava aqui, mas eu vou fazer todo o esforço do mundo, porque é uma aberração isso daqui. Isso o senhor quer derrubar quais vetos? Tudo. Voltar, e retomar o orçamento original. Voltar o orçamento original. O presidente pode remanejar o orçamento na hora que quiser, pode mandar um PLN para o Congresso, tira daqui e bota acolá. Mas você imagina a bancada, o trabalho que a bancada tem para decidir quais são as obras importantes para o seu Estado. Aí tem uma obra lá no Estado, um Estado qualquer, que precisam de 10 milhões para concluir aquela obra. Aí a bancada toda se reúne e decide botar esses 10 milhões para concluir a obra. Aí vem e veta sem nem saber o que é que está vetando. E como é que a obra vai ser concluída? Gente, não pode. O ano passado o presidente Bolsonaro foi ao Piauí inaugurar a ponte sobre o Rio Parnaíba, lá em Santa Filomena. Aquela ponte faltavam 17 milhões para ser concluída. Eu era presidente da comissão de orçamento e consegui os 17 milhões para concluir. Se eu não tenho conseguido esse recurso, a ponte até hoje não teria sido inaugurada. E o fundo eleitoral, senador? O fundo eleitoral... Ele pode voltar para os 5 bilhões da LDO? Não pode, isso é uma distorção. O que é que acontece? A LDO diz que o fundo tem um percentual X. Esse percentual dá exatamente 4,9 bilhões de reais. De onde vem esse dinheiro? Não, a LDO fala em 5 bilhões, né? Não, 4,9 bilhões. O percentual que a LDO diz, se você aplicar, vai dar 4,9 bilhões. Aí, de onde é que vem esse dinheiro? Uma parte vem das emendas de bancada dos parlamentares. Outra parte vem do Tribunal Superior Eleitoral. Outra parte vem do próprio orçamento que o governo já mandou. Somando tudo, dá 4,9. O que é que uns espertalhões estão querendo fazer? Não, esses 4,9 são fora o que vem do TSE. Não, o que vem do TSE, o que vem de cá, o que vem de lá, forma isso aí. Dentro desse valor. Forma o todo. Então, isso aqui é uma esperteza inadmissível. Essa discussão foi feita na comissão de orçamento. Eu bati veementemente contra isso daí e a nossa tese foi vitoriosa. E, é muito pouco em 5 bilhões, 4 bilhões e 900. O senhor acha muito pouco ou suficiente para a campanha? Eu acho muito. Quer dizer, todo tanto, as campanhas no Brasil não têm mais financiamento empresarial. Então, todo tanto, todo mundo vai tender a achar que é pouco, que é muito. Ficaram mais baratas também, né? Mas o que é que acontece? Na eleição passada foram 2 bilhões. Então, nós do MDB advogávamos um número próximo de 4 bilhões. E batimos o pé que não aceitaríamos acima de 5. Ficou em 4,9. Quer dizer, se dependesse da nossa vontade, teria ficado um número mais próximo de 4.
ficou em 4,9. Tudo bem. Agora, querer botar para 5,6 aí é excessivo. Senador, nosso tempo já está acabando, mas eu queria ouvir do senhor sobre a expectativa para esse ano, né? Na quarta-feira o Congresso volta ao trabalho. Qual é a expectativa? Ano eleitoral, o senhor acha que... Dá para votar aí as reformas, né? As reformas e tal, dá para votar? Foram cobrados, inclusive, por essa questão aí da OCDE, que é um dos deveres de casa. Umas matérias lá no Senado que nós não podemos deixar de votar. É pelo bem do país. A reforma tributária. Ah, mas ano eleitoral? Ano eleitoral. Essa reforma nós temos que fazer, nem que seja para viger daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, porque é inconcebível. Nós temos uma proposta lá do governo federal, não é de um partido de esquerda não, é do governo federal, do Ministério da Economia, mostrando que os pobres no Brasil pagam muito mais impostos do que os ricos. Se uma pessoa ganha R$5.000 por mês, ele paga em torno de 12% de tudo que ele ganha, ele paga de imposto. Um rico que ganha acima de R$400.000 por mês, ele paga 2% do que ele ganha de imposto. Pelo amor de Deus, isso não pode, isso é uma perversidade. O sistema tributário do Brasil é super regressivo. Como é que a OCDE, os países da OCDE cobram? Você tem os impostos sobre a renda, sobre o patrimônio e sobre o consumo. Ora, a lógica está dizendo que a carga maior da arrecadação dos impostos deve vir sobre a renda e o patrimônio, que são os ricos que têm renda e que têm patrimônio. E o consumo deve ser a carga menor, porque o consumo tem todo mundo. Mas o senhor acha possível politicamente votar? Eu acho possível. Moça, essa proposta do governo federal foi aprovada na Câmara, está no Senado. Eu já cobrei do presidente do Senado, já fiz pronunciamento sobre isso várias vezes, vou continuar insistindo. Vamos taxar os lucros e dividendos. Isso é uma brincadeira. Eu acho muito difícil. O camarada é empresário. É muito difícil aprovar essa proposta. O carro dele, o carro da mulher dele, a gasolina da mulher dele, dos filhos dele, da nora, tudo é empresa que paga. Pelo amor de Deus, não pode ser desse jeito. Aí, o pobrezinho, qual é o pobrezinho? Um cidadão qualquer tem um salário, 5.000 por mês, desconta no imposto de renda lá 27,5% de imposto de renda. Um ricão, chega no final do mês, ele tira 500 mil da empresa dele, lucro e dividendo. Ele paga 0 de imposto? Isso é brincadeira, um negócio desse, pelo amor de Deus. Isso tem até nome. Tem até nome, se chama elisão fiscal. Senador, muito obrigado por sua participação aqui nos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília. Não, mas merece. Merece mesmo. Mas merece mesmo. Para aguentar calado, né? Não é incoerente. Não tem indignação. A justa indignação. Mas, senador, muito obrigado por sua participação aqui dos estúdios da Rede Vida, no Frente a Frente. E é isso aí. Semana que vem o Congresso volta, né? Obrigado. Olha, eu que agradeço a você, a Denise. E quando a Eni, minha assessora de comunicação, disse hoje que eu estaria com esse compromisso, meu coração se alegrou. Eu adoro dar entrevista aqui para vocês. Conversa boa, né? Político gosta de conversar muito. E aqui o espaço... Aqui o espaço de conversa. Muito bem. Generoso, entendeu? É isso aí. E vocês, né? Evidentemente que o repórter competente sabe, fazem as perguntas adequadas, né? Muito bem, obrigado. Fica muito à vontade. Obrigado. Nessa mesa redonda, minha parceira, Denise Roteburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, senador. Muito obrigado. Boa, né? Eu queria desejar a vocês aí felicidades desse novo ano. É o primeiro frente a frente do ano e vamos em frente. É isso aí. Muito obrigado.